Agora eu vou falar um pouco sobre o autor, Pero Vaz de Caminha. Ele foi um fidalgo português que se notabilizou nas funções de escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Ficou responsável por descrever as primeiras impressões desde a chegada do Brasil em 1500. Nasceu na cidade de Porto, em Portugal, por volta de 1450 e faleceu com 50 anos em Calicut, na Índia, em 15 de dezembro de 1500. Quando chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500, ele escreveu um documento relatando para o rei Dom Manuel I as impressões das terras encontradas. Por conta disso, esse relato ficou conhecido como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, eu vou falar um pouco sobre o livro, e o seu título é Carta ao Rei Manuel sobre o Achamento do Brasil, que por meio da carta, Pero Vaz de Caminha fez um registro sobre suas primeiras observações a respeito da recente terra descoberta pela frota de Pedro Álvares Cabral, que posteriormente seria chamada de Brasil. A sua estrutura é como um diário, pois ele narra a passagem pelas Canárias e por Cabo Verde até avistar em terra no dia 21 de abril, e o seu desembarque seria no dia 22. Após avistarem um monte que de início denominaram Pascoal, por conta de ser época dos festejos de Páscoa. Na carta, relata a descrição dos nativos, ou seja, como os indígenas viviam, a maneira de como eles se comportavam, a sua aparência e o que eles faziam. Tudo era relatado na carta para enviar ao rei. Também é relatado na carta a interação dos europeus com os indígenas, que era pela maneira do escambo, que significa troca de mercadorias, desde objeto ou até mesmo alimentos. No conteúdo da carta, podemos notar que Caminha tem a preocupação de informar o rei de Portugal sobre o novo descobrimento, como por exemplo nos trechos: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. E Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Vou falar um pouco sobre as características dessa carta. A primeira literatura no Brasil, ela ficou conhecida como literatura de informação, onde era reunido diversos relatos da viagem, descrevendo tudo o que ele via com muitos detalhes, desde a fauna e a flora, até o povo que foi descoberto na Nova Terra. Nessa carta de achamento do Brasil, a linguagem que Pero Vaz utilizou foi hierárquica, pois ele escrevia sobre as coisas que ele achava que seria do interesse da coroa. Pero Vaz deu enfoque em coisas que eram de interesse ao rei, como o que poderia ser comercializado, por isso a grande quantidade de detalhes presente na carta. A Carta de Pedro Vaz e Caminha foi escrita com um contexto histórico onde Portugal procurava explorar e conquistar novas terras para formar novas colônias e conseguir novos recursos para o reino. Era um período literário marcado pela informação sobre novas descobertas do povo. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerado hoje o mais importante documento a respeito do descobrimento do Brasil. É de extrema importância, pois foi o primeiro documento a oficializar a descoberta do Brasil à Europa, mais precisamente a Portugal. É também de imensa notoriedade, pois foi a descrição inicial feita do Brasil para o exterior. Por isso, possui grande peso histórico, sendo possível enxergar por meio das palavras do escrivão a realidade e características do Brasil antigo. É considerado também o primeiro documento a oficializar a literatura brasileira, como dito anteriormente, literatura de informação.